Hoje nós estamos aqui no De Café com o Seu Silas, uma pessoa maravilhosa que eu conheci semana passada e eu quero conversar um pouquinho com ele. E eu tive essa honra de conhecer ele lá na loja de uma amiga minha, da Simone. Nós estivemos lá por algumas horas conversando, foi um momento incrível. Seu Silas, por favor, conte um pouquinho da sua história, como que surgiu, de onde, quando surgiu? Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite, né? A minha história, às vezes, até eu mesmo tenho dúvida da minha história, porque ela é uma história muito provocante. Eu digo assim, parece assim até mentira, né, quando eu conto, porque eu vejo um filhinho hoje que eu tenho com 3 anos de idade, né? E eu falo que eu tive que sair de casa com 7 anos de idade para ir para a rua. E quando eu olho pro meu garotinho com 3 anos, digo, pô, será que é verdade a minha história? Será que não é, né? Porque a necessidade me obrigou. Eu era filho de uma senhora cearense, foi para Belém e teve 10 filhos, né? E desses 10 filhos, quando eu me entendi, já tinha morrido 4, né? Nossa. E eu preocupado de eu ser o 5º, né? Então saí de casa, fui morar na rua, né? E lógico que ficou a minha mãe, todo mundo sem entender, porque eu estava indo morar na rua, né? E eu dizia para ela que eu queria liberdade, eu queria liberdade. Então, por esse motivo, o que aconteceu? Eu, de 7 anos de idade até os 19, eu fiquei na rua. Morava na casa de um, na casa de outro, às vezes vendendo algo para alguém, vendendo algo para minha própria mãe. Uma certa vez eu voltei lá e ela queria que eu vendesse canjica, aí eu fui vender pipoca, mudubim, loteria. De 7 anos de idade até os 19, eu fiz uma porção de coisa, né? Até dentro da zona, com as mulheres, eu morei, tá, né? Fazendo mandado para elas, levando o recado. Eu não sei ler nem escrever. Então, nessa época, elas me usavam para levar bilhete, carta, porque eu era o cara mais indicado no meio, o moleque mais indicado por não saber ler nem escrever, né? E aí é o seguinte, eu acabei por muito conhecimento, por muito envolvimento, por muitas companhias, acabei virando ladrão, né? E dentro do crime eu fiz uma escolha para mim, né? O que eu queria fazer dentro do crime? Tinha tanta coisa para ser feito, os caras assaltavam, outros matavam, outros arrombavam, né? E eu escolhi bater carteira, né? E batendo carteira eu acabei me aperfeiçoando, né? E todo dia eu queria aprender mais sobre bater carteira. Eu dizia para mim que eu era o melhor batedor de carteira de São Paulo, né? Não era tão melhor, eu era esforçado, simplesmente, né? Sim. Uma preocupação muito grande em ter 30 anos dentro daquela vida. Eu já tinha nessa época aí 23 anos, né? E que essa ideia que foi crescendo de eu parar. Eu via muitas pessoas, amigos, conhecidos meus, colegas da profissão ali de ladrão, já com 50 anos, 50 e poucos anos, sem já condição nenhuma, sem coragem de meter a mão no bolso dos outros. E eu me olhava assim, digo, pô, eu vou ser mais um, vou ser esse cara amanhã, né? Sim. E com 29 anos de idade eu parei. Parei ali onde todo mundo pensava que eu estava parando de roubar com dinheiro, todo mundo pensava que eu estava, outros diziam que eu estava doido, outros diziam, eu gerei uma situação muito grande dentro do crime quando eu disse que eu ia parar, né, cara? Sim, sim. Mas eu acho que eu parei em bom tempo, porque eu cheguei na minha cidade e aí todo mundo pensava que eu tinha dinheiro, né? Pô, o cara veio de São Paulo, ladrão, cheio de dinheiro. Eu lembro que o senhor comentou algo com a gente, ele comentou algo assim, gente, tem uma diferença entre ser ladrão e ser malandro. Isso é interessante porque ele teve isso como uma profissão, como realmente, né, seu Silas? Eu acho que tudo que eu fiz na vida eu fui um cara muito dedicado, né? Mas eu digo que no crime, eu fui lá pro crime por 2 motivos, né? O motivo principal era matar a fome da minha família. Segundo motivo era eu andar bonito, né? Eu tinha uma expectativa muito grande, que eu tinha que andar de paletó e gravata, sapato cromo alemão no pé, né? Tinha essa ânsia, né? E isso acabou acontecendo, né, cara? Então, eu acho que dentro do crime eu não fui para matar ninguém, eu não fui para ser rico no crime, eu não fui para roubar dinheiro, não. Eu fui para querer viver bem, né? E eu acho que para se viver bem em qualquer tipo de atividade, seja lá você fazendo o quê, se você tiver respeito pelaquilo que faz, se você tiver noção daquilo que você está fazendo, se você aprender a respeitar você e o seu próximo, você vai acabar se saindo em qualquer atividade.
que até para ser ladrão, até para ser malandro, tem que ter uma disciplina. Tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado. Acho que o primeiro direcionamento da sua vida e da vida de qualquer ser humano, né? Ele tem que se respeitar em primeiro lugar. E quando ele se respeita, ele começa a usar disciplina, né? Eu aprendi muito, eu fui 2 vezes para o Carandiru, né? E eu digo que eu fui por acidente de trabalho, né? Eu falo acidente de trabalho. E aí é o seguinte, uma das vezes eu percebi ali, mesmo dentro daquele inferno que tinha ali todo, fulano matando fulano, outros Só foi 2 vezes, ele foi 2 vezes pro Carandiru? 2 vezes. Então eu comecei a fazer um treinamento comigo que eu tinha que aprender muito ali dentro. O que eu tinha que aprender muito ali dentro? A não ser igual a eles. E tudo aquilo me chamava para um aprendizado. Tu não pode ser igual a isso aí, tu não pode ser desse mundo. Só e tal, mais um. Não ser mais um, é. E eu acho que quando você não quer ser mais um, você começa a usar disciplina. Então eu acho que fazer por fazer não adianta. Ou faz direito ou não faz. Só vai ser mais um, né? O que é mais difícil, às vezes, é você fazer o errado e não entender que é errado, né? Porque as pessoas têm uma mania de, às vezes, estar errando e estar pensando que está certo, né? E isso é tão normal, né? A maior malandragem é ser honesto. Como assim, seu Silas? Porque, veja bem, até hoje eu assumo aquilo que eu fiz. Por exemplo, quando eu era ladrão, eu tinha uma disciplina de sair 7 horas da manhã e voltar às 5, né? 5 e 1 já não podia ser mais ladrão. Olha isso. 5 e 1 estava encerrado, né? E eu via muitas pessoas junto comigo, parece que toda hora queria roubar. Porque eu sou ladrão, tem que roubar qualquer coisa que eu vejo. Não. Eu era batedor de carteira, então eu tinha que executar a minha profissão, que eu dizia que eu era um batedor de carteira, né? Então eu não podia. Se falava em batedor de carteira, o cara tirar a carteira do bolso do outro. Não, carteira naquela época, geralmente, as pessoas carregavam, mas era documento, né? Batedor de carteira era um nome. Mas o certo era ter a mão no bolso dos outros, ter dinheiro para tirar, né? E eu tenho uma ideia de que até hoje eu falo, baseado até nisso, eu falo que o dinheiro nunca pode ser maior do que você, né? A única coisa maior do que você é Deus, né? Só, né? Porque as pessoas às vezes confundem, pensam que o dinheiro é a mola do mundo, que o dinheiro é tudo. Não. Eu penso dessa forma, porque eu batendo carteira, muitas vezes eu metia a mão no bolso das minhas vítimas, né? E eu não tirava todo o dinheiro dele, né? E às vezes os outros colegas meus ficavam confusos. Pô, tu deixou o dinheiro lá? Deixei, cara. Essa é a parte que me toca, porque eu vou levar o que me toca. E aí perguntava, mas por que tu fez? Digo, porque é o seguinte, eu vou comer sem remorso, porque eu deixei um pouco para ele comer também, né? E eu acho que eu aprendi muito a ter isso aí. Eu digo que o crime não me fez eu ser o cara que eu sou hoje, por exemplo, em termos financeiros. Mas o crime me deu muitas lições que eu aprendi. E lições que o senhor tirou no dia a dia. Exatamente. No dia a dia. Todas as cadeias que eu passei, eu dizia que era uma escola minha. Olha isso, todas as cadeias que ele passou. Eu dizia então não foi só uma, tá, gente? Eu dizia que era uma escola minha, porque a maior cadeia que eu passei foi na Papuda. Na Papuda eu passei 4 meses ali. E ali eu também vi que eu tinha, vamos dizer, uma responsabilidade comigo, né? Porque, veja bem, qual a responsabilidade que eu tinha comigo? Eu não podia ser um cara procurado pela polícia, então eu não podia fugir do meu problema. Eu não queria dever para a justiça, então eu não queria fugir. E ali mandou bater uma chapa. E eu acho que nessa saída para me bater a chapa, eu vi que ali estava sendo promovida uma fuga para mim. E na hora que eu cheguei a bater a chapa, eu digo, pô, eu não posso fugir, eu vou ter que voltar para a cadeia. E a prova, quando eu cheguei na cadeia, que o pessoal perguntou, pô, tu gostou da cadeia? Veio comigo da cadeia porque eu voltei. Porque você voltou, você teve a oportunidade, você não... E eu voltei porque eu não queria dever para a justiça, eu tinha a oportunidade de fugir, mas se eu fugisse, eu não podia ser esse cara que eu sou hoje. Eu digo que malandragem, por isso que eu digo que a malandragem não é tu roubar, é tu ser honesto. A maior malandragem do mundo é ser honesto. É tipo ingratidão, de que a maior desonestidade é você ser ingrato com as pessoas. Eu quero ser rico de todo dia, tá querendo saber um pouquinho. Aprender. Um pouquinho a cada Apesar dia. de ser analfabeto, não saber ler nem escrever, mas eu procuro sempre informação com as pessoas, que eu digo que o ser humano é o maior patrimônio que tem nessa terra. As pessoas, né? As pessoas são o maior patrimônio. A gente fala que é o seguinte, em primeiro lugar, a gente coloca os nossos funcionários na empresa. Sem dúvida. A gente trabalha muito essa questão dos funcionários na empresa. Como é que ele vai te atender bem se ele não está bem? Como eu posso te dar o meu melhor, Silas? Hoje, se eu não estou bem, como eu posso te dar um abraço, um melhor sorriso, atender um cliente que chega, que não tem.
Não de tem maneira como. nenhuma. Então, quando você fala o maior patrimônio, é exatamente isso, porque é isso que eu faço com eles aqui na loja. É isso que eu faço com ele nas lojas, né? É Isso é muito trabalhar legal. exatamente isso. Isso é muito legal. Que o ser humano é o maior patrimônio nessa terra. Porque não tem dinheiro que pague uma alma, não tem dinheiro que pague uma vida, entendeu? É Então, pra mim é um patrimônio. Eu lembro- Porque você não faz nada sozinha, cara. Como é que você ia não tocar tem um café como. desse sozinho? Com uma equipe. Não tem, não. Não tem como. E confiança, não é só você Exatamente. também ter uma equipe, é você confiar na sua equipe. É uma equipe bem treinada, eu digo assim, que você treinar o ser humano para que ele possa ser seu parceiro, é muito legal, cara. Eu digo que eu vou morrer, mas vou morrer testando o ser humano. Testando porque o ser humano, ele que é o patrimônio. Na sua frota de táxi, a primeira vez que você veio, voltou para Belém, você comprou o primeiro, daí você comprou o segundo, o quinto, e ele foi comprando os táxis, e aí os funcionários dele, os colaboradores dele, eram os amigos dele que ele trazia, né, seu Silas? Ele trazia Trouxe muita gente de São Paulo para trabalhar comigo. Só que teve um porquê, foi onde mais um aprendizado que você teve. Eles não queriam. O ser humano tem dificuldade também de aprender, né, De cara? aprender, né, seu Silas? Porque o ladrão, no meu ponto de vista, ele tem um conhecimento de sofrimento um pouco maior, né? Porque primeiro ele arrisca a liberdade e a vida, né, no crime, né? No crime. Então, para mim, ele tem que ser um sujeito versátil, né? Um sujeito muito bem preparado, um sujeito muito bem organizado, um sujeito muito bem disciplinado, se está entendendo? Para que os acidentes não ocorram menos com ele, né? Tem que ser um cara prevenido, né? Sim. Eu me lembro que quando eu iniciei no crime, a minha maior preocupação era com a minha liberdade, porque eu achava que eu preso não fazia nada. Não tinha como fazer eu tinha que estar, o que eu era um ladrão para estar na rua, preso não tinha nada. Então o que eu fazia? Eu guardava sempre um trocadinho todos os dias no banco, que eu chamava o nome dessa conta no banco de habeas corpus. Era o meu habeas corpus. Eu só usava ela quando eu entrava em casa. Quando eu ia preso, olha isso, gente, até isso ele era organizado. Disciplina, né, cara? Disciplina. Eu acho que quando você quer viver bem, sempre. você quer viver bem, usa disciplina. Usa a disciplina. Se nós vamos para determinado local, a gente tem que sempre dar 1 hora ou 1h30 de desconto. Porque é tão bom tu chegar primeiro nos teus encontros, que quando eu digo assim, quem chega primeiro escolhe onde sentar. Pode sentar. Se chegar por segundo, tu vai sentar no lugar que está sobrando. Amigo, A primeira pergunta que eu fiz para minha mãe foi perguntar se ela queria parar de passar fome. Parar de passar fome. E a partir desse momento eu vivi com a minha mãe até ela morrer. Tá? Eu digo que eu parei de roubar em 1979, né? Eu dei de entrada num consórcio, eu comprei um consórcio. Comprou. E o carro já sorteado, né? Sim. E fui trabalhar. E fui lutar dentro dele. Paguei o primeiro e agora eu vou comprar o segundo. Comprei o segundo e eu vou comprar o segundo. Vou ter 10 carros. E teve uma ideia. Quando eu tive uma ideia, eu disse que eu ia ter 100. Não foi moleza não, porque eu me lembro que 54 carros eu dormia no chão. Eu queria ter 100 carros. Meu negócio era ter 100 carros. Eu só fui comprar a primeira casa para mim ou o primeiro apartamento para mim morar quando eu tinha 100 carros. Olha isso, isso é disciplina, viu? E às vezes a maioria das pessoas hoje, elas não aguentam esperar. Elas ganham ali seus 3 mil reais. Eu ganhei 7 mil reais ou 10 mil reais. Pronto, agora eu vou trocar os imóveis, vou trocar de geladeira, vou trocar de carro, vou viajar. E acaba que você desvia do seu sonho, do seu foco. E o que que acontece? Você volta novamente a ter aquilo. Ficar apertado novamente, não desenvolver o que você tinha no sonho projetado. Verdade. Não é verdade? É por isso que eu falo muito no livro que eu tenho aí, a capa dele, Então, ela me chama muita atenção. Me fale, eu amei a capa do livro. Antes normais, gente, ele tem né? dois livros. É do livro, é. 2 livros ele tem e a capa do livro me chamou bem a atenção. Dane-se os normais. Dane-se os normais. Olha isso. E aquela capa deu muito certo comigo, porque eu eu continuo lutando até hoje contra a normalidade, né? Para mim, eu não quero ser normal nunca. Às vezes a pessoa diz, tu não quer aprender a ler e tal. Eu digo, meu irmão, se tu me pagar X, 50 mil, 20 mil, 30 mil, eu não quero aprender a ler. Mas por quê? Porque eu tenho medo de ser normal. Porque às vezes o cara que lê já pensa que sabe tudo. É verdade. Né? Eu, como não sei ler, eu não sei nada, entendeu? Então saiu perguntando, sabe, perguntando, e quero aprender, né? E vou morrer perguntando. E ele falou o seguinte, ele diz assim que quando ele chega no aeroporto, né, Cecília, que às vezes ele viaja sozinho também, e daí ele chega no aeroporto, como ele não sabe ler nem escrever e tudo, daí ele, como que eu me comunico? Ele passou a perceber as pessoas.
Aí o que ele faz? Ele olha para aquelas 10 pessoas ali e aí ele diz assim, é aquela ali. Eu acho que até não é só no aeroporto, né? É o lugar por onde você tá, né? Então sempre tem que ter ali 5, 6 pessoas e eu começo a ver qual é a pessoa que eu posso me aproximar para perguntar, né? Então eu digo que eu aprendi também e continuo me esforçando para aprender mais ainda, é ler o ser humano. É a melhor leitura que tem, porque quando você consegue ter essa leitura do ser humano ou aprende a ler o ser humano, não vai ter ninguém ruim com você. E eu sou craque, eu digo que eu sou o maior investidor do ser humano. Por que o maior investidor do ser humano? Porque o ser humano ele não é 100% ruim e também não é 100% bom. O máximo que ele pode ser é 99%, então tem 1% ali sobrando. E esse que está sobrando tu pega para ti e vai explorar os outros 99% que não é legal dele. Tenta melhorar ele. Seu Silas, hoje o senhor tem um sonho ainda a realizar. Hoje o senhor mora nos Estados Unidos desde 2006. Acho que foi isso que o senhor comentou. Olha, eu tinha um sonho tremendo de ser americano. Eu queria ser americana. Eu fui para os Estados Unidos em 2006 e comecei a fazer algumas coisas por ali, né? E meu sonho era ser americano, porque eu achava se eu tivesse uma cidadania americana, eu já era rico e tal, né? Pensar dessa forma. Sim. Eu nunca me considerei um cara rico financeiramente, né? A minha riqueza, para mim, ela sempre é uma riqueza espiritual que eu batalho, é uma riqueza o seguinte de lidar com o ser humano, é uma riqueza o seguinte de poder construir pessoas perto de mim, querer fazer discípulo, então eu uso esse critério, né? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu queria ser americano, era um sonho meu, né, cara? E batalhei muito, batalhei ali consecutivamente os 4 ou 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Olhou para mim e disse, pô, rapaz, tu já tá velho, não pode ter a cidadania americana que não vai aproveitar. Vou dar pro teu filho. E aí eu tenho um filho hoje com 3 anos de idade que é americano. Hoje eu tô entrando nos Estados Unidos por causa dele, inclusive, né? Sim. Então, para mim é o seguinte, eu tô realizado. Eu acho que eu sou um homem que estou preparado para morrer. Eu digo que eu sou um homem que é o seguinte, sou muito grato para Deus, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu não peço para Deus me dar nada, a não ser sabedoria. É 1 vira 3, essa é a minha expectativa, né? Sim, porque eu digo que quem tem 1 não tem nenhum, quem tem 2 tem só 1. Então, para mim, eu tenho 210 anos. Né? Eu tenho 70 anos, vezes 3, são 210. Verdade. Então, eu tô legal. Todo mundo tem o direito de viver bem, porque Deus não trouxe ninguém para ser mendigo. Deus não trouxe ninguém para ser miserável, né? Não deixa o coração vencer minha razão, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que a partir do momento que você procura melhorar de vida, cidadão, você não pode deixar que o coração domine você. Porque você vê bem, Deus colocou o teu coração embaixo da cabeça. Então é para te pensar com a cabeça, não com o coração, né? Então eu digo que todo mundo pode. Eu acho que todo mundo pode. O que falta em algumas pessoas, ou numa grande maioria, eu digo, né, é submeter ao preço que a vida te cobra. Eu acredito muito na tua determinação, no teu esforço, no teu comprometimento, na tua disciplina, no teu foco, tá entendendo? Eu acho que é possível. Ah, porque o Sila deu sorte? Não, o Sila não deu sorte. O Sila criou situações, tá entendendo? Ajudada por Deus para ele ser a diferença. Porque eu acho que todo mundo pode ser a diferença. Porque mais um não adianta que já tem demais. É verdade. Já tem demais. E para mais um não tem trabalho, cara. Entendendo? Eu acho que você tem que lutar. Eu digo, por exemplo, tenho 70 anos de idade, né? E acredito que se eu quisesse alguma coisa mais ainda, ainda teria coisa para me fazer. Teria coisa para me fazer. Era só me determinar. Porque as pessoas acreditam muito em sorte. Eu não acredito em sorte como não acredito no azar, né? Eu acredito naquilo que você quer. Tá vendo? Você é o que você pensa. As pessoas fazem contigo o que você deixa. Tá vendo? Exatamente. Você não cresce com o que tu ganha. Tu só cresce com o que tu deixa de gastar, né? Muitas das vezes você vê uma pessoa com 50, 60 anos se lastimando da vida. É porque você não aproveitou na tua juventude. Exatamente. Né? Eu digo que na minha juventude eu não ganhei dinheiro, mas eu tive um forte aprendizado, né? E eu digo que aprender, poxa, você pega um jovem com 20 anos de idade e se ele começa a guardar 10% de tudo que ele ganha, ele vai ser um velho bacana. Exatamente. Ele vai ser um velho que não vai dar muito trabalho. Vai ter uma velhice ótima, né? Vai ter uma velhice saudável. Saudável, exatamente. E eu falo muito em morrer bem. As pessoas perguntam o que é morrer bem. O que é morrer bem? Olha, eu acho que morrer bem é você não dar trabalho para os outros.
Então você é o seguinte, tem que se preparar muito bem jovem, que é para ter uma velhice bacana e uma morte bacana também, né? Eu digo assim que para você ter essa morte bacana, aí o cara diz, não, tu quer ser Deus? Não quero ser Deus. Mas eu digo assim que Deus te ouve, né? Deus te ouve, é só tu pedir para Ele. Não é o dinheiro que vai fazer tu viver bem. Tem pessoas que às vezes têm muito dinheiro e vivem mal. Tem outros que ganham até um pouquinho e vivem bem, pô. Então não é o dinheiro. Por exemplo, eu fui batedor de carteira, eu vivi melhor do que certos assaltantes, tá vendo? Assaltante roubava sacola de dinheiro, tá vendo? Todo arrumado, tinha horário, tinha disciplina, andava para onde eu queria, tinha inclusive até liberdade, né? É verdade. Porque eu digo que uma das coisas mais caras na vida do ser humano é a liberdade, liberdade. Cara. Não é isso? E eu sempre prezei pela liberdade. É por isso que eu sou um cara disciplinado e quero morrer disciplinado. Bom, gente, eu fico muito feliz, a gente vai acabar por aqui essa entrevista. Não, eu que agradeço o convite, eu estou à disposição aí. Obrigada, seu Silas. Gratidão mais uma vez, viu? Gratidão. E eu quero agradecer realmente, gente, esse aprendizado aqui para dividir com vocês é algo que eu preciso que vocês entendam, não que seja meu, mas para quem quer ouvir, quem quer aprender, que isso aqui a gente tem no dia a dia. Olha, ele tem 70 anos, a vivência dele aqui no Brasil e fora, hoje ele tem livros, ele tem documentários, a gente também falou um pouquinho, a gente não falou tudo. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a oportunidade ela vem, o sol nasce para todos. E o que você está fazendo hoje? A pergunta é, o que você está fazendo hoje? Não deixa o sol te pegar dormindo, que aí é perigoso. Não deixa o sol te pegar dormindo, a frase, viu? Gente, mais uma vez, obrigada.